Queridos e amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, grato por nos acompanhar, sou grato também por vossas orações. Então, vamos mais uma vez refletir na palavra de Deus. Desta feita queremos falar sobre uma festa cristã, uma das mais tradicionais: a Páscoa. Mas, antes, inscreva-se no canal, deixe sua impressão, e ative o sininho das notificações para receber os avisos quando novos vídeos forem postados. Agora vamos ler um texto da palavra de Deus. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Números capítulo 9 e o versículo de número 4. A Páscoa é primeiramente uma ordenança judaica. Ela foi instituída durante o derramar da última praga do Egito, conforme diz as Escrituras. E nada dele deixareis até amanhã, mas, o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. Êxodo capítulo 12 e os versículos 10 e 12. Na verdade, tudo que o Senhor ordenou a Moisés, para que fizesse parte da simbologia da Páscoa, tinha o propósito de apontar para a obra salvadora de Cristo. Mesmo os judeus entendendo apenas pelo aspecto memorial da Páscoa, ela continha todos os aspectos da obra sacrificial do Filho de Deus. O cordeiro deveria ser imaculado, ou seja, sem manchas, que é uma tipologia do Santo Cordeiro de Deus. Também deveria ser comido com ervas amargosas e pão sem fermento. O vinho também estava presente, e deveria ser compartilhado com todos os que a celebravam. O sangue do cordeiro deveria ser aspergido no umbral da porta de cada israelita, pois, na casa em que o sangue estivesse aspergido não haveria morte do primogênito. Inscreva-se no canal, deixe sua impressão, e ative o sininho das notificações para receber os avisos quando novos vídeos forem postados. Continuando, a Páscoa está repleta de símbolos e significados. Então, neste ponto da nossa reflexão, queremos mencionar que algumas tradições e símbolos usados atualmente não fazem parte da simbologia da Páscoa bíblica. Na verdade, eles foram sendo introduzidos à margem do texto bíblico, e hoje são muito mais divulgados e prestigiados tendo em vista o aspecto comercial e econômico. De onde procedem estes símbolos? O que eles têm a ver com a Páscoa dos cristãos? Bom, a história registra que alguns manuscritos medievais mostram coelhos e lebres antropomórficos. Mas eles não se comportam em nada como coelhinhos da Páscoa, eram usados para comemorar o início da primavera. Existem também histórias de uma lebre da Páscoa que entrega ovos, e vem sendo contada no folclore alemão desde o século XVII. Porém, coelhos e ovos não têm nada a ver com a ressurreição de Jesus e a história bíblica da Páscoa judaica. Na verdade, eles foram sendo associados à Páscoa como um processo sociocultural, por um desconhecimento das verdades bíblicas. Para estes leigos, a primavera, os coelhos e os ovos compartilham uma ideia em comum: o nascimento e o renascimento. Coelhos vêm sendo por muito tempo um símbolo de fertilidade porque se reproduzem rapidamente. As fêmeas carregam sua ninhada por apenas 30 dias e podem dar à luz para até 12 filhotes por vez. Ovos, é claro, são outro símbolo de nascimento por excelência. E a primavera, quando a Páscoa é comemorada no hemisfério norte, é quando a natureza volta à vida. Colonos alemães trouxeram a tradição da lebre da Páscoa para a América. Tudo começou no estado americano da Pensilvânia e se espalhou dali. Por volta de 1900, as referências a uma lebre da Páscoa deram lugar a uma coelhinho da Páscoa. Todos estes pseudo-símbolos da Páscoa são uma mistura entre tradição cultural e costumes religiosos. Bom, após darmos estas explicações, gostaríamos de nos deter ao sentido cristão da Páscoa, pois foi o próprio Senhor Jesus Cristo que nos revelou. Estando já próximo de sua paixão e morte, ele declarou aos discípulos que estava muito desejoso de comer aquela Páscoa, pois seria a última. Vejamos o que ele lhes falou. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Lucas capítulo 22 e o versículo 15.
Ao sentar à mesa com os discípulos, que já haviam feito todos os preparativos da Páscoa, o Senhor tomou apenas 2 daqueles símbolos, o pão e o vinho. Toda a simbologia da Páscoa foi resumida em apenas 2 elementos, disse o Senhor. E, quando comiam, Jesus tomou o pão, e, abençoando, o partiu, e o deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Evangelho de Mateus capítulo 26 e os versos 26 a 28. A partir daquele momento, o Senhor instituiu a Santa Ceia, que deveria ser celebrada todas as vezes que os santos se reunissem em comunhão, e ela seria o memorial não mais do Cordeiro Pascual, que era apenas uma sombra das coisas futuras. Sendo assim, a sombra desaparece quando a verdadeira figura chega. O memorial agora tinha como objetivo relembrar a morte do verdadeiro Cordeiro de Deus, pois Cristo agora é a nossa Páscoa. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 5 e o verso 7. Ao celebrar a Santa Ceia, que é um ato de fé, os salvos em Cristo dão testemunho que creem em sua morte, e no poder do seu sangue remidor, razão da nossa salvação e de nossa comunhão com Deus, e é por esta razão que o Senhor nos disse: Quem come a minha carne, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6 e o versículo 54. Portanto, celebrar a Páscoa dos judeus não é mais biblicamente aceitável, pois Cristo agora é a nossa Páscoa. Devemos olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e crer na obra da redenção, e pedir ao Senhor a purificação dos nossos pecados por meio do seu sangue. E vivendo uma vida de conversão, longe dos pecados do mundo, em comunhão com a igreja, comer o pão e beber do cálice, até que ele venha. Porque, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. 1 aos Coríntios capítulo 11 e o verso 26. Sendo assim, queridos irmãos e irmãs, façamos uma avaliação de nosso modo de vida, e de nossa fé em Cristo, lendo e relendo a palavra de Deus, para que os rudimentos da fé sejam renovados em nós, na esperança proporcionada pelo seu sangue vertido na cruz. Que estejamos firmes na fé, aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual está muito próxima. Que o Senhor vos abençoe em tudo, você e toda a sua família estejam protegidos debaixo da potente mão de Deus. Se gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, deixe sua impressão, e ative o sininho das notificações para receber os avisos assim que um novo vídeo for postado. A paz do Senhor!